Ciao, benvenuti alla nostra presentazione. Olá, bem-vindos à nossa apresentação. Hoje vamos mostrar a história da imigração italiana em São Paulo e entender seu papel importante para a construção da cidade e dos diversos costumes que aprendemos com eles. Bora conferir? Desce pro play! Olá, pessoal! Para dar início nesse assunto, é interessante falar um pouquinho da história que a antecede, ou seja, a história da imigração italiana em São Paulo. O ano era 1888. O Brasil estava passando por inúmeras mudanças, principalmente a abolição constitucional da escravidão, começando então a era, o período, o tempo que os historiadores chamam de a Grande Migração. A Grande Migração porque muitos italianos vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. E aí vem o questionamento: por quê? Principalmente pelo fato de que na Itália se fez uma propaganda muito forte para arrebanhar mais trabalhadores para o Brasil. Nessas propagandas, o Brasil era endeusado, mostrado como um verdadeiro paraíso, onde possuía bom clima, terras muito férteis e grandes oportunidades. Então, para entender o motivo e entender a dimensão desse fenômeno, é de extrema importância compreender a junção das necessidades que fizeram eles virem para o Brasil. Principalmente porque estudar a história nos mostra que eles enfrentaram a miséria de camponeses, a superlotação do país e a desigualdade na repartição de terras. Um tempo se passou e nós estamos no ano de 1890. A população italiana se dirigiu em massa para o Brasil. E eles buscavam radicar-se aqui e manter as suas gerações futuras no país perfeito. Porém, não foi bem como eles esperavam. As dificuldades começaram desde o momento de embarque, principalmente porque a maioria dos italianos, eles eram recrutados para vir para o Brasil por agenciadores. Esses agenciadores acompanhavam os indivíduos até o momento de embarque, forneciam os documentos e o acesso e a ajuda necessária para a realização dessas viagens. Porém, o que poucas pessoas sabiam era que esses agentes recebiam por imigrantes. Então, eles usavam de todos os meios para iludir e fazer com que essas pessoas acreditassem que estavam indo para a América do Norte. Então, assim, eles iriam arrecadar e iriam conseguir cada vez mais imigrantes, resultando em cada vez mais dinheiro. Os imigrantes que conseguiam ser escolhidos para essa viagem perfeita chegavam no Brasil, principalmente em Santos, e permaneciam em São Paulo, na hospedaria de imigrantes. E eles ficavam lá por um tempo, esperando que um fazendeiro contratasse por meio de um agente de imigração. E muitos desses imigrantes, eles eram recrutados para trabalhar nas lavouras do interior, na indústria ou no comércio da capital paulistana. Então, a partir daí surgiu os alojamentos nos bairros do Brás, Bexiga, Bom Retiro e Belenzinho. E é interessante pensar e ressaltar para entender esse contexto que muito embora as grandes massas de imigrantes que vieram para o Brasil, eles tivessem se dirigido para a lavoura, mesmo assim contribuíram bastante para a expansão da urbanização, principalmente pelo fato de que o trabalho assalariado constitui um embrião de futuras classes médias, que é um elemento essencial para qualquer país em industrialização. E com isso, o fluxo de imigrantes que vinham das fazendas de café em busca de uma vida melhor e estável em São Paulo contribuiu bastante para a população da cidade. A partir daí, São Paulo se tornou propício para a construção e a implementação de fábricas, se tornando assim um reduto fabril imenso. Agora, nós sabemos um pouquinho de como foi a imigração dos italianos na cidade de São Paulo, e podemos afirmar com certeza que muitos são os legados deixados por ele aqui na nossa cidade. Nós podemos citar de exemplo a festa de São Martim, que é um dos encontros mais tradicionais da cidade, no qual existe comidas típicas, organizada por italianos e realizada no Brás. Na arquitetura, os italianos eles interferiram muito no desenvolvimento, como por exemplo a criação do edifício Martinelli, que foi o primeiro arranha-céu, o primeiro prédio
da cidade de São Paulo e também da América Latina. Os italianos, além das festas, da arquitetura e da herança cultural, eles deixaram muito pra gente na gastronomia, como por exemplo a pizza, que se tornou um prato à cara de São Paulo. E apesar das suas origens italianas, parece que isso veio para lhe atribuir maiores grandezas, e hoje existe uma junção dos costumes e da prática da realização da pizza italiana com a nossa de São Paulo. Com isso, não se discute mais o que é autêntico e o que não é, mas sim o que representa uma cultura distinta que aos poucos foi se incorporando e deixando sua singularidade, que resultou na nossa atual cidade de São Paulo. O Brasil foi formado sob a influência de muitos imigrantes, e sabemos a importância da cultura europeia nas tradições e costumes brasileiros. Durante a Primeira Guerra Mundial, recebemos holandeses, espanhóis, franceses e italianos, e todos agregaram na construção de nossos costumes e tradições. Quando pensamos na Itália, estudos dizem que entre os anos de 1870 e 1920, 42% dos imigrantes que chegaram ao Brasil eram de origem italiana. Então é inegável que muito do que fazemos hoje veio dessa linda cultura. A culinária italiana, por exemplo, é famosa e é vista em todo o mundo. Os pratos típicos são as massas, como por exemplo nhoque, ravioli, capelete, cannelloni, lasanha, pizza. Nossa, deu até fome. Calabresa e embutidos também foram trazidos pelos italianos e fazem parte do cardápio brasileiro. Quando pensamos nas datas comemorativas, muitas das tradições estão ligadas ao catolicismo. Na Páscoa, as crianças saem em busca de ovos escondidos pela casa e, em troca, ganham doces. A entrega de ovos de Páscoa é comum, mas não é tão forte como é no Brasil, em que o consumismo promove muito essa data. Um fato interessante é que, diferente do Brasil, em que temos um feriado na Sexta-feira Santa, eles utilizam a segunda pós-Páscoa para se reunir com seus amigos e comemorar a data com um churrasco. Isso parece familiar, né? Já no Natal, temos as famílias se reunindo para preparar um presépio em suas casas ou igrejas do bairro e assim comemorar a data. É comum também feiras natalinas com comes e bebes, muitos vinhos e muitos queijos. Inclusive, o hábito de comer panetone nessa data veio desses imigrantes. E se você pensa que o carnaval nasceu aqui, está muito enganado. Na Itália, temos o mesmo viés de comemoração e alegria que temos aqui no Brasil. Vemos muitos carros alegóricos e desfiles, mas o destaque lá são as máscaras, que são a marca registrada do país da bota. O engraçado é que cada cidade da Itália comemora de uma forma. Temos até uma batalha de laranjas que acontece próxima a Turim. A cidade mais popular é Veneza, que carrega todas as tradições com máscaras e figurinos nobres e reúne um número infinito de visitantes para acompanhar os 10 dias de celebração. No Brasil, temos algumas festas direcionadas a comemorar a cultura italiana. Em Blumenau, em Santa Catarina, temos a Festa Itália, que surgiu em 1994 com foco em resgatar, manter e incentivar a cultura e o amor pela Itália. Em São Paulo, temos a festa de Nossa Senhora Quirupita, que surgiu no começo do século XX. Os primeiros imigrantes chegaram ao Bexiga, trazendo uma imagem que era venerada pelos fiéis. A festa foi crescendo tanto que atualmente visitam mais de 200 mil pessoas. Já em Belo Horizonte, temos a festa tradicional italiana, que nasceu em 2007, dura 9 horas e reúne gastronomia, música e dança em uma grande celebração à relação entre Brasil e Itália. Por último, temos a Festa Nacional da Uva, que acontece em Caxias do Sul, realizada desde 1931 para celebrar o processo de viticultura introduzido pelos imigrantes italianos. Além disso tudo, sabemos alguns hábitos e costumes que também foram compartilhados. Por exemplo, os dois povos são bastante vaidosos. Assim como no Brasil, há na Itália uma espécie de disputa entre as regiões Norte e Sul. O Norte é ligado ao estereótipo de trabalho, da economia forte, e o Sul costuma ser associado à pobreza. Os italianos também se cumprimentam com 2 beijinhos no rosto, como no Rio de Janeiro e em alguns estados do Nordeste. Na tradição italiana, a família é muito mais que o pai, a mãe e os filhos. Se estende para tios, tias, primos, avós, cachorro, gato, papagaio, todo mundo que você quiser chamar. E são os italianos que são conhecidos no mundo inteiro por falar com as mãos fazendo gestos exagerados. Você acha que você vê isso por aqui?
Nossa, até parece que vivemos na Itália, né? Dentre as inúmeras contribuições italianas à cultura brasileira, podemos citar novas técnicas agrícolas que foram aplicadas para consumo e venda, o uso do tchau em todo o Brasil, pratos que foram incorporados, como pizza, espaguete e até o hábito de comer panetone no Natal. E além disso tudo, o enraizamento do catolicismo. Com a necessidade de mão de obra barata após a criação das leis abolicionistas, a imigração foi a saída para milhares de europeus. Com São Paulo sendo o principal produtor de café, foram desenvolvidas políticas de imigração, criadas para acolher imigrantes que vinham trabalhar nas lavouras e no início da indústria. Haviam muitos italianos residentes na capital paulista, ligados aos processos produtivos da construção civil. Era uma ótima oportunidade para os arquitetos, artesãos e pedreiros italianos, que também vieram em grande número, dando origem a uma grande inflexão italiana na arquitetura brasileira. O escritório de Ramos de Azevedo teve um papel fundamental na definição da cara que a cidade de São Paulo assumiu, a partir do momento em que começou a virar metrópole. Composto por arquitetos imigrantes que foram responsáveis pela criação da maior parte do estado de São Paulo, enfatizando o centro da cidade, sendo o escritório o meio para a realização das obras paulistas feitas por italianos. Ao começar com seu associado Domiziano de Rossi, o projetista responsável pela concepção do Teatro Municipal, Pinacoteca, Palácio dos Correios e muito mais outras estruturas que compõem a grande metrópole brasileira. O teatro é um dos principais marcos dessa arquitetura feita pelos italianos em São Paulo, marcada pela ornamentação das fachadas e pelo início da utilização em larga escala do cimento e do tijolo. Tem forte influência neoclássica e foi feita com técnicas avançadas para a época. A elite de São Paulo tinha o objetivo de aproximar a cultura brasileira dos padrões da burguesia europeia, mas para isso seria necessário um museu. Dessa forma, o que antes era um liceu de artes e ofício torna-se a Pinacoteca. Combinam os estilos renascentistas com o barroco. O Palácio das Indústrias é o nome do prédio onde está instalado o Museu Catavento. O projeto foi idealizado como um espaço aberto ao público para exposições industriais, agrícolas e comerciais, forçando os avanços paulistas nessas áreas. Tommasio Bezzi foi um engenheiro e arquiteto italiano radicado no Brasil desde 1875. Sua obra de maior destaque é o edifício-monumento Museu do Ipiranga, em conjunto com Luigi Pucci, que foi um construtor italiano responsável pela execução do projeto. Essa obra teve grande repercussão e inaugurou a era italiana em São Paulo. O Museu do Ipiranga, ou Museu Paulista, é o museu público mais antigo da cidade de São Paulo, cuja sede é um monumento edifício que faz parte do conjunto arquitetônico do Parque da Independência. É o mais importante museu da Universidade de São Paulo e um dos mais visitados da capital paulista. A pedido do empresário Assis, foi projetado pela arquiteta italiana Lina Bobardi o MASP, o Museu da Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, sendo o primeiro museu moderno do Brasil. Ele está situado em um privilégio ponto de São Paulo, construído em vidro e do concreto, possui o famoso vão livre, a ser utilizada como uma praça para o uso da população. Atualmente, o MASP reúne mais de 8.000 obras entre pinturas, esculturas, fotografias, além de exposições temporárias e permanentes. O Sesc Pompeia teve seu início em 1977, após Lina Bobardi ser convidada para transformar a antiga fábrica de tambores em um complexo de lazer e cultura. A arquiteta teve a preocupação de preservar o desenho característico da industrialização europeia, sem deixar de utilizar seu olhar modernista. Hoje, o Sesc é uma referência para a arquitetura brasileira, assim como no exterior, e é considerado um dos espaços de convivência mais democráticos da capital paulista. O Edifício Itália pode se considerar um evento à parte. Em 1911, quando a cidade festejava a inauguração do Teatro Municipal, um grupo de italianos decidiu que a cidade precisava de um lugar onde os conterrâneos pudessem se reunir. Em vista a esse fato, a concepção do edifício foi feita pela colônia italiana de São Paulo, uma vez que a sede da associação era no terreno no qual o prédio seria construído. Considerado o segundo maior da cidade, tornou-se um importante ponto turístico da capital. Com 165 metros de altura, o prédio conta com 19 elevadores, 6.000 metros quadrados de vidro e tem capacidade para 10.000 pessoas. Nos 46 andares do edifício, encontra-se também um teatro, uma galeria e o antigo clube Circolo Italiano. É atualmente protegido pelo patrimônio histórico por ser um dos maiores exemplos da arquitetura verticalizada brasileira. É um marco da cidade não só pelo tamanho, mas também pelo famoso e tradicional restaurante, o Terraço Itália. Situado em sua cobertura, o restaurante permite uma vista de 360 graus da cidade de São Paulo. O edifício Materazzo foi projetado e revisado pelo urbanista e arquiteto italiano Marcello Piacentini.
O edifício possui características associadas à arquitetura do período fascista da Itália, com arquitetura de estilo neoclássico simplificado, utilizada na Itália nos anos de 1930. Como muitos prédios da época, o Matarazzo não possui 13º andar por superstição. Também foi um dos primeiros arranha-céus da América do Sul. Acima das portas de acesso do prédio, 5 painéis esculpidos identificam os ramos de negócio das indústrias reunidas Francisco Matarazzo, que são tecelagem, metalurgia, agricultura, química e comércio. Além disso, no telhado do edifício há um grande jardim com 400 espécies de vegetais diferentes, e desde 2004 funciona como sede administrativa da Prefeitura de São Paulo. A influência italiana está presente em diferentes bairros da cidade de São Paulo, com uma forte presença nos bairros da Bexiga, Brás e Moca, onde no passado estabeleceram-se as vilas operárias para receber os imigrantes que chegavam na capital paulista. Grande parte dos imigrantes italianos que se estabeleceram no Bexiga eram da região de Calábria, ao sul da Itália. Muitos foram trabalhar nas fábricas do Brás, mas outros ganhavam a vida com atividades que já desenvolviam na Itália. No caso da Moca, o bairro conta com o Museu da Imigração. O local era anteriormente a hospedaria dos imigrantes e tinha como objetivo inserir os imigrantes na província de São Paulo e direcioná-los à lavoura. Apesar de estar dentro de um bairro predominantemente italiano, o Museu da Imigração presta homenagens a mais de 70 nacionalidades que ajudaram a moldar São Paulo como conhecemos hoje. A maioria das casas de imigrantes possuem características padrões vindas de costumes de seu país de origem, fortificando assim as heranças culturais, como por exemplo, o estilo toscano. A casa tradicional toscana tem paredes grossas de pedra rústica ou de terracota, com portas e janelas de madeira. É bem simples em suas formas e representa o estereótipo da vida do interior tranquilo. Bastante relacionados ao estilo rústico das casas, os móveis simples feitos de madeira maciça também são uma marca bem forte do estilo italiano, associada a pessoas que não tinham condições de comprar móveis e por isso os produziam artesanalmente. As casas coloridas provêm de uma antiga lenda italiana que tenta explicar o porquê de tantas cores. Segundo essa história, no passado as casas eram pintadas de várias cores para que os pescadores pudessem avistá-las de longe e não se perdessem. E não diferente dos demais costumes que a imigração trouxe ao país, o uso das cores pode ser mais uma culturalidade herdada dos italianos. O uso do brasão é uma forma de identificar e honrar a família, muito tradicional da época. Elementos religiosos são como um meio de proteger a residência e homenagear a santidade, devido à grande influência do catolicismo na Itália. O maior exemplo dessas características é uma casa amarela num topo de um edifício na rua 13 de Maio, representando o modelo dessas casas em 1920, como uma forma também de homenagear o Bexiga. Uau! A gente já tinha uma ideia de que a cultura brasileira era um pouco italianada. Porém, não sabíamos que eram tantas coisas marcantes assim. Desde expressões até prédios históricos. Vou confessar que, mesmo sendo muito óbvio, essa do tchau me deixou surpresa. Nunca relacionei uma coisa com a outra. As comidas são as mais fáceis e, convenhamos, uma das melhores partes. Bem que toda vovó diz que a macarronada de domingo é para reunir a família. E os bairros, então? Nem se fala, simplesmente lindos e lotados de cores e histórias. Com um povo animado como os italianos, já era de se esperar que as nossas festividades não seriam diferentes, sempre muito lindas e fartas. Aprender mais sobre nossos costumes e tradições é sempre revigorante, ainda mais quando nos enxergamos dentro deles. Olhar cada ponto turístico da cidade e saber suas origens é demais! Todas essas informações foram hiper interessantes para mim e aposto que tenham sido para você também. Espero que tenham gostado e até a próxima! Quer dizer, tchau, tchau e à próxima!